Sementinha da Palavra Kids. Olá, pequenos exploradores da Bíblia! Hoje, vamos embarcar em uma jornada incrível pelo livro de Ezequiel. Vamos conhecer histórias fascinantes e aprender lições importantes. Preparados? Vamos lá! Capítulo 1. A visão de Ezequiel. Narrador: Ezequiel era um profeta que teve visões incríveis. Um dia, ele viu uma grande nuvem brilhante. Dentro dela, havia criaturas aladas e rodas cheias de olhos. Era Deus mostrando sua glória a Ezequiel. Capítulo 2. A missão de Ezequiel. Deus deu a Ezequiel uma missão especial. Ele deveria falar ao povo de Israel, que estava longe de Deus. Ezequiel recebeu um rolo e comeu, simbolizando que ele deveria falar as palavras de Deus. Capítulo 3. Ezequiel fala ao povo. Ezequiel foi enviado para falar ao povo de Israel. Ele deveria avisá-los sobre os perigos de se afastar de Deus. Ezequiel sabia que sua missão era importante e que Deus estava com ele. Capítulo 4. O cerco de Jerusalém. Deus pediu a Ezequiel para fazer algo incomum: desenhar um mapa de Jerusalém em um tijolo e representar um cerco. Isso mostraria ao povo o que aconteceria se eles não voltassem para Deus. Capítulo 5. O julgamento de Jerusalém. Ezequiel mostrou ao povo que Deus estava triste com suas más escolhas. Ele cortou o cabelo e pesou, simbolizando o julgamento que viria sobre Jerusalém. Capítulo 6. Julgamento sobre os montes de Israel. Deus falou através de Ezequiel para condenar a idolatria nos montes de Israel. O povo adorava ídolos em vez de Deus, e isso traria consequências. Capítulo 7. O fim está próximo. Ezequiel avisou que o fim estava próximo para aqueles que não seguissem os caminhos de Deus. Ele descreveu sinais de destruição e desespero. Capítulo 8. Visões de abominações. Ezequiel teve uma visão perturbadora. Ele viu líderes adorando ídolos no templo de Deus. Isso mostrava como o povo havia se afastado de Deus. Capítulo 9. O julgamento começa. Deus enviou anjos para marcar aqueles que eram fiéis e julgar os que não eram. Ezequiel viu a tristeza de Deus por ter que punir seu povo. Capítulo 10. A glória de Deus sai do templo. Ezequiel viu a glória de Deus deixando o templo. Isso significava que Deus estava se afastando do povo por causa de seus pecados. Capítulo 11. Promessa de restauração. Mesmo com todo o julgamento, Deus prometeu restaurar seu povo. Ele daria a eles um novo coração e um novo espírito. Capítulo 12. Sinal para o exílio. Ezequiel fez um sinal para mostrar ao povo que eles seriam levados para o exílio. Ele carregou seus pertences como se estivesse se mudando. Capítulo 13. Contra os falsos profetas. Deus condenou os falsos profetas que enganavam o povo com mentiras. Eles diziam coisas boas quando, na verdade, o julgamento estava chegando. Capítulo 14. Ídolos no coração. Deus revelou que alguns líderes tinham ídolos em seus corações. Eles buscavam conselhos de Ezequiel, mas não estavam dispostos a abandonar seus ídolos. Capítulo 15. Jerusalém como lenha. Ezequiel comparou Jerusalém a uma videira inútil, boa apenas para ser queimada. Isso mostrava o quão longe o povo havia se afastado de Deus. Capítulo 16. A história de Jerusalém. Deus contou a história de Jerusalém como uma criança abandonada que ele adotou e cuidou. Mas Jerusalém se tornou infiel e se afastou de Deus. Capítulo 17. A parábola das águias. Ezequiel contou uma parábola sobre duas águias e uma videira. Isso simbolizava como o rei de Israel havia feito alianças com outras nações em vez de confiar em Deus. Capítulo 18. A justiça de Deus. Deus explicou que cada pessoa é responsável por seus próprios pecados. Os filhos não seriam punidos pelos pecados dos pais, mas cada um seria julgado por suas próprias ações. Capítulo 19. Lamentação pelos príncipes de Israel. Ezequiel cantou uma canção triste sobre os príncipes de Israel que foram capturados e levados para o exílio.
Isso mostrava a tristeza de Deus pela desobediência do povo. Capítulo 20. A história da rebelião de Israel. Deus relembrou ao povo todas as vezes em que eles se rebelaram contra ele, desde o tempo no deserto até os dias de Ezequiel. Capítulo 21. A espada de Deus. Ezequiel profetizou sobre a espada de Deus que traria julgamento sobre Jerusalém. Ele descreveu a espada sendo afiada e preparada para a batalha. Capítulo 22. Os pecados de Jerusalém. Deus listou os pecados de Jerusalém, mostrando como o povo havia se corrompido. Ele comparou a cidade a um cadinho de impurezas. Capítulo 23. As duas irmãs. Ezequiel contou uma história sobre duas irmãs, Olá e Olibá, que representavam Samaria e Jerusalém. Elas foram infiéis a Deus e sofreram as consequências. Capítulo 24. A panela fervente. Deus usou a imagem de uma panela fervente para mostrar como Jerusalém seria purificada pelo julgamento. Ezequiel também recebeu a triste notícia da morte de sua esposa, simbolizando a destruição do templo. Capítulo 25. Profecias contra as nações. Ezequiel profetizou contra as nações vizinhas que se alegraram com a queda de Jerusalém. Deus prometeu julgá-las também. Capítulo 26. Profecia contra Tiro. Deus anunciou o julgamento sobre a cidade de Tiro, que se orgulhava de sua riqueza e poder. Ezequiel descreveu a destruição que viria sobre ela. Capítulo 27. Lamentação por Tiro. Ezequiel cantou uma lamentação por Tiro, descrevendo sua grandeza e queda. Ele comparou a cidade a um navio que afundou no mar. Capítulo 28. Profecia contra o príncipe de Tiro. Deus condenou o príncipe de Tiro por seu orgulho e arrogância. Ele se considerava um deus, mas Deus prometeu derrubá-lo. Capítulo 29. Profecia contra o Egito. Ezequiel profetizou contra o Egito, comparando-o a um grande monstro no rio Nilo. Deus prometeu julgar o Egito por sua arrogância. Capítulo 30. Lamentação pelo Egito. Ezequiel descreveu a destruição que viria sobre o Egito e suas cidades. Ele profetizou que o país seria devastado. Capítulo 31. A queda do faraó. Ezequiel comparou o faraó a uma grande árvore que seria derrubada. Isso mostrava como o orgulho leva à queda. Capítulo 32. Lamentação pelo faraó. Ezequiel cantou uma lamentação pelo faraó, descrevendo sua queda e como ele seria levado para o mundo dos mortos. Capítulo 33. Ezequiel como sentinela. Deus nomeou Ezequiel como sentinela para avisar o povo sobre o julgamento. Ele deveria falar a verdade, mesmo que o povo não quisesse ouvir. Capítulo 34. Os pastores de Israel. Deus condenou os líderes de Israel que não cuidavam do povo como bons pastores. Ele prometeu ser o verdadeiro pastor de seu povo. Capítulo 35. Profecia contra Edom. Ezequiel profetizou contra Edom, que se alegrou com a queda de Israel. Deus prometeu julgar Edom por sua maldade. Capítulo 36. A restauração de Israel. Deus prometeu restaurar Israel e dar-lhes um novo coração e um novo espírito. Ele mostraria sua santidade através da restauração do povo. Capítulo 37. O Vale dos Ossos Secos. Ezequiel teve uma visão de um vale cheio de ossos secos que voltaram à vida. Isso simbolizava a restauração de Israel e a esperança de ressurreição. Capítulo 38. A profecia contra Gog. Ezequiel profetizou sobre uma grande batalha futura envolvendo Gog, um líder de uma terra distante. Deus interviria para salvar seu povo. Capítulo 39. A derrota de Gog. Deus descreveu a derrota de Gog e como ele defenderia seu povo. Isso mostraria a grandeza e o poder de Deus. Capítulo 40. A visão do novo templo. Ezequiel teve uma visão de um novo templo que seria construído em Jerusalém. Ele descreveu detalhadamente a estrutura e os pátios do templo. Capítulo 41. O santuário do templo. Ezequiel descreveu o santuário do novo templo, incluindo o lugar santíssimo, onde Deus habitaria.
Capítulo 42. As câmaras do templo. Ezequiel descreveu as câmaras ao redor do templo, que seriam usadas pelos sacerdotes para se prepararem para o serviço. Capítulo 43. A glória de Deus no templo. A glória de Deus encheu o novo templo, mostrando que Deus estava presente com seu povo. Ezequiel descreveu o altar e as ofertas que seriam feitas. Capítulo 44. Os portões do templo. Ezequiel descreveu os portões do templo e as regras para os sacerdotes que serviriam ali. Apenas os sacerdotes fiéis poderiam entrar no santuário. Capítulo 45. A Terra Santa. Deus dividiu a Terra Santa entre as tribos de Israel e estabeleceu regras para o príncipe e o povo. Isso garantiria justiça e paz na terra. Capítulo 46. Regras para as ofertas. Ezequiel descreveu as regras para as ofertas e os sacrifícios no novo templo. Isso incluía os dias de adoração e as festas especiais. Capítulo 47. O Rio da Vida. Ezequiel viu um rio fluindo do templo, trazendo vida e cura para a terra. Isso simbolizava a presença e o poder de Deus. Capítulo 48. A nova divisão da terra. Deus deu a Ezequiel uma visão da nova divisão da terra entre as tribos de Israel. Cada tribo receberia uma porção, e Jerusalém seria o centro da adoração. E assim, queridas crianças, terminamos nossa jornada pelo livro de Ezequiel. Aprendemos sobre a fidelidade de Deus, seu amor por seu povo e suas promessas de restauração. Lembrem-se sempre de confiar em Deus e seguir seus caminhos. Até a próxima aventura bíblica. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.